Olá pessoal, boa tarde. Quem fala aqui é o professor Daniel, professor de matemática. Nós vamos agora para a semana 4 do PET, a última semana, né, o último PET desse volume, né, agora só o próximo volume para ter conteúdos novos. Então vamos ter agora um tempinho para responder essas atividades da última semana. Nessa semana será conteúdos voltados para lembrança dos conteúdos que a gente já viu, né? Então vamos lá. Nós temos que lembrar nas últimas semanas quais foram as diferenças entre ângulos obtusos e ângulos agudos. Então, os ângulos obtusos são os ângulos maiores que 90 graus. Certo? E os ângulos agudos são os ângulos menores que 90 graus. Certo? Então, vamos agora classificar esses triângulos, saber quais tipos de triângulos são esses. Esse primeiro é chamado de obtusângulo. Já tem aqui a palavra obtuso, certo? Ele é obtuso, então ele tem um ângulo, pelo menos não, né? Apenas um ângulo, somente um ângulo maior do que 90 graus, certo? Então esse ângulo ele é maior do que 90 e esse ângulo é maior do que 90. O triângulo retângulos, ele tem o ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Então esse ângulo aqui de baixo e esse ângulo aqui de cima são ângulos retos. O último aqui, os três ângulos são menores do que 90 graus. Então são ângulos agudos. São chamados de acutângulos. Acutângulos é quando todos são agudos. Retângulo, quando eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E obtusângulo, quando um ângulo é obtuso. Certo? Então vamos agora para a nossa questão 2. Em seu contexto sociocultural, pesquise 3 situações nas quais você visualiza esses 3 tipos de triângulo. Um reto, um obtuso e um com os 3 ângulos agudos. Então você vai escrever aqui tem um exemplo de como fazer isso. Vocês vão colocar aqui onde é que vocês encontram triângulos, tanto obtusos, tanto retos, quanto agudos, né? Que tem esse tipo de ângulo, e vai explicar aqui do lado por que é utilizado esse tipo de triângulo, ou se tem alguma motivação ou não para utilizá-lo. Então vamos agora para a questão 3. Questão 3 fala: quando desmontamos embalagens que representam figuras geométricas espaciais, obtemos formas planas. Dizemos então que planificamos as embalagens. Procure 2 embalagens diferentes com a forma de poliedros ou não poliedros. Identifique as faces, as arestas e os vértices desses poliedros e depois planifique-os. Aí vocês vão escolher. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é: o que são poliedros? Poliedros são figuras que todas as faces são planas, então todas as arestas são retas. E o que são não poliedros? Não poliedros são figuras que têm pelo menos um círculo ou que têm partes que não são planas, certo? Tem alguns panelas que os fundos não são completamente retos, são côncavos, então são objetos não poliédricos. Aqui, para mostrar para vocês o que é planificação, eu trouxe essa caixinha de remédio aqui, ó. Eu até já abri a parte do fundo aqui para mostrar a planificação, certo? Aqui é uma caixinha de remédio quadrada, então ela é um poliedro, né? Todas as faces dela são planas. Aqui temos uma face plana, aqui temos outra face plana. E agora ele quer mostrar para a gente o que é a planificação. É mostrar essa caixa, só que agora ela aberta, né? Ela como ela é desenhada antes de fazer a colagem, certo? Então isso é chamado de planificação. E é isso que vocês vão explicar nessa atividade aqui, né? O sólido geométrico, como vai ser as faces, quantas arestas ele tem e a descrição que você vai fazer dele. Aqui tem a explicação básica, é só ler e responder
Então, com isso a gente termina essa semana do PET e vamos para a próxima semana ver quando terá o PET novo para a gente poder continuar os nossos estudos. Espero as atividades de vocês o mais breve possível. Mandem fotos no meu privado e até breve.